Queridos irmãos e amigos que têm nos acompanhado em nosso canal, a Igreja no Gama, no YouTube, estamos alegres por poder termos mais uma comunhão com vocês essa noite, desfrutarmos mais da preciosa Palavra de Deus. O Senhor tem nos dado a graça de já por alguns meses iniciar e dar continuidade a esse projeto de desenvolvermos a leitura e a ministração sequenciada de um livro espiritual. E temos perseverado semana após semana, todas as quartas-feiras, nesse encargo. Encerramos na última semana o livro Coração da Bíblia, do nosso irmão André Dong. Estamos iniciando nesta semana mais um precioso livro, que é esse livro aqui, 1 Coríntios. Vocês não sabem, foi escrito pelo nosso irmão Ezra Mar, baseado também nos escritos do apóstolo Paulo, focado na carta aos 1 Coríntios. Muito precioso esse livro. Nós vamos dedicar as próximas 6 semanas no desfrute e no estudo sequenciado desse livro, sendo um capítulo por semana. O mais importante, como temos frisado para vocês, que vocês também possam acompanhar, lendo em suas casas, durante a semana, pelo menos um capítulo desse livro, para que nas quartas-feiras possamos ter uma boa interação aqui, possamos alcançar um maior nível de entendimento. Isso é muito importante. Os tempos atuais são tempos muito difíceis, né? São vários os sinais que demonstram que estamos muito próximos do fim. E uma das características desse tempo é exatamente a ação muito forte da iniquidade, e visando relativizar as coisas, especialmente os valores, tirar a credibilidade da palavra de Deus. E não pense que isso não nos alcança como cristãos e servos de Deus. Pelo contrário, essa ação da iniquidade entra também dentro da igreja e tira o nosso apreço pela palavra de Deus. Então é muito importante nós, além da nossa leitura diária da Bíblia, precisamos também buscar o auxílio de livros espirituais como esse que nós estamos estudando dessa vez, né? E outros que estão sendo editados e são muito úteis para o nosso crescimento espiritual, né? Quero encorajá-los vendo aqui um versículo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, onde Paulo encoraja seu jovem cooperador Timóteo, né? Também no contexto de alastramento da iniquidade, no contexto de muitos males e corrupções nos últimos dias, como diz aqui do versículo 1 até o versículo 9 desse capítulo. Na sequência, no versículo 10, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E no versículo 14 ele reforça mais ainda: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então é importantíssimo que nós tenhamos essa experiência de solidez, de fundamentação na palavra de Deus e nas verdades bíblicas. E a leitura e o estudo de livros espirituais contribuem muito para isso, né? Como Timóteo foi encorajado, nós também precisamos ser encorajados a termos essa experiência. Outro aspecto importante que deve nos estimular nesse projeto diz respeito à necessidade que nós temos também de sermos ajustados no nosso viver. Apesar de nós sermos cristãos, de nós já temos recebido o Evangelho de Cristo, né? E você que ainda não teve essa experiência, invoque o nome do Senhor e entregue sua vida para Ele imediatamente, né? Que é um caminho maravilhoso, você não pode abrir mão dele, né? Mesmo assim, nós carregamos um passivo, e não é um passivo qualquer, é um passivo extremamente negativo em nosso viver. E Deus precisa trabalhar em nós, ajustando nossa pessoa
ajustando o nosso ser diariamente, né? Então, irmãos, por meio do contato com a palavra de Deus e dos livros espirituais, o Espírito pode nos revelar e apontar vários itens do nosso viver, onde nós seremos então ajustados e trabalhados pelo Senhor, né? Queria mencionar isso lendo aqui em Efésios, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte: olha só o nosso passivo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidão, e retidão, procedentes da verdade. Interessante que o apóstolo Paulo trabalhou com a igreja em Corinto, e esse livro vai explorar com bastante profundidade, é exatamente um trabalho de ajustar aquela igreja em muitos itens negativos, um passivo considerável que Paulo enfrentou nessa primeira carta aos Coríntios, né? E, irmãos, essa também é a nossa necessidade. Temos um velho homem, carregamos esse velho homem e temos que nos despojar dele e nos revestir desse novo homem, né? Gosto muito também de um versículo que tem aqui em Tito, onde também o apóstolo Paulo nos apresenta esse trabalhar de Deus em nós, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Enquanto o Senhor ainda não voltou para nós, é uma experiência de ajuste, né? E Paulo chama aqui de sermos educados, ó Senhor Jesus. Muitas coisas precisam ser tratadas e trabalhadas em nosso viver. Eu creio que esse livro, irmãos, vai nos ajudar bastante nesse sentido, né? Porque é um livro que vai lidar com problemas, aplicando princípios espirituais. Acho que essa é a visão geral, principal, que nós temos que ganhar nesse momento, né? Esse livro começa com uma pergunta. Na verdade, o título dele é uma pergunta, né? 1 Coríntios, vocês não sabem, né? Então, Paulo, por várias vezes, pelo menos por 9 vezes aqui, do capítulo 3 ao capítulo 9, dessa sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele faz essa pergunta em contextos diferentes, em situações de problemas diferentes. Mas ele faz a mesma pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta que não quer se calar. Ele tem um objetivo em confrontar aquela igreja com uma palavra forte, uma palavra desafiadora, uma palavra para poder mexer com eles, para levá-los a uma virada, e principalmente para mostrar para eles qual era a verdadeira raiz dos seus problemas, né? E qual a sua real necessidade para lidar com os seus vários problemas, ou seu passivo, né? Não é simplesmente você olhar para essas conjunturas e situações e tentar lidar com elas com a sua capacidade ou a sua habilidade natural. Nada disso. O que nós precisamos, irmãos, que os coríntios precisavam é de uma forte experiência com a cruz de Cristo. Essa cruz é a nossa real necessidade. Não tente buscar atalhos, alternativas, outros caminhos, ou mesmo não tente buscar ou aplicar algum subterfúgio. O que nós precisamos é da cruz de Cristo. Esse é o evangelho, é o único evangelho capaz
de lidar com os nossos problemas, com o nosso passivo, né? Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, né? Uma exortação do apóstolo Paulo. Ele diz aqui: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Não aceite outro evangelho que não apresente para você a cruz de Cristo. Diante de todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas amarras, nós precisamos aplicar a cruz de Cristo em nosso viver. Essa cruz, ela é aniquiladora, mas também é uma cruz libertadora. Ó Senhor Jesus. E esse livro vai nos mostrar isso de maneira muito forte, né? A palavra da cruz, irmãos, é uma palavra de fato de confrontação. E o objetivo dessa palavra é simples. É nos tirar do centro. Por que nós temos problemas diversos, como os coríntios tinham? É porque nós ainda estamos no centro. Então a palavra da cruz visa tirar a minha pessoa do centro de todas as coisas. Quando isso acontece, ó Senhor Jesus, estamos caminhando para uma solução rápida de todos os nossos problemas, né? Aqui em 1 Coríntios, que é o nosso livro que estamos estudando e iremos iniciar hoje, no capítulo 1, no versículo 17, né? Paulo fala palavras tremendas aqui. Ele diz aqui: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, não com artifícios, não com subterfúgios, mas não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, é possível pregar um evangelho que, de certa maneira, anule a cruz de Cristo. Um evangelho fácil, um evangelho que passa a mão em nossa cabeça. Mas esse não é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, né? No capítulo 2 ele continua, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Ele aponta aqui para um problema crônico da igreja em Corinto, que era a sabedoria humana, natural, né? Era uma herança, era uma característica da cultura daquela cidade, aquela região grega, né? De cultura grega. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Esse é o evangelho puro e genuíno que o apóstolo Paulo pregou para a igreja em Corinto, né? Ele queria confrontá-los com essa palavra da cruz, para retirá-los do centro de todas as coisas, né? E ao mesmo tempo que esse evangelho tem esse poder de nos tirar do centro, esse evangelho, ele tem o poder de colocar Cristo no centro do nosso viver. É isso que a cruz de Cristo faz. Ela nos tira do centro e coloca Cristo nesse centro, né? Então como é que ele faz isso? Esse evangelho é um evangelho que nos reconecta com Deus. A cruz de Cristo, irmãos, é o caminho pelo qual nós somos reconectados com Deus, né? Nós olhamos para Gênesis capítulo 3, eu vou olhar rapidamente aqui, só um versículo, né?
aqui no capítulo 3 de Gênesis, ocorreu uma grande tragédia, né? Podemos chamar de a tragédia da desconexão, quando o homem pecou, né? E o pecado do homem foi exatamente o quê? Abandonar a dependência de Deus, tirar Deus do centro da sua vida. Aquele jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida, estava no centro, representava Deus, mas o homem foi induzido pela serpente a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele experimentou a sabedoria humana, né? E a partir daí houve uma desconexão. Olha só o versículo 24, fala o seguinte, vamos para a parte final já desse capítulo, né? Expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse simbolismo aqui mostra o quê? Que o homem perdeu a presença de Deus. Ele perdeu a conexão com Deus. Ele perdeu Deus como centro da sua vida. E ele mesmo se tornou o centro da sua vida, né? Então, irmãos, foi necessário um evangelho poderoso, um evangelho da cruz de Cristo. E por meio desse evangelho, então, Deus pôde restabelecer, nos reconectar com Ele. Vamos olhar para Colossenses aqui rapidamente. Estamos só introduzindo uma visão geral do livro, não entramos no capítulo 1 ainda, né? Colossenses capítulo 1, interessante aqui, a partir do versículo 17, né? Nos mostra o ponto central de todas as coisas, do universo, né? Da eternidade passada à eternidade futura, que diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é Cristo, né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha só, essa reconciliação aqui é a reconexão de todas as coisas nele mesmo, né? Quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, aleluia, nós, os coríntios e todos nós também aqui, que outrora eres estranhos, ó Senhor Jesus, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, né? Sua obra da cruz, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que obra tremenda da cruz de Cristo. Aleluia! Essa, irmãos, é a obra de reconciliação, é a obra de reconexão que Cristo realizou por meio da sua cruz. Quando nós experimentamos esse evangelho, somos confrontados com esse evangelho, irmãos, nós damos essa virada aí de passivo negativo, né? Essa obra produz o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você quer isso? Você quer ter essa experiência? Então, irmãos, valorize esse evangelho, creia nesse evangelho, busque essa experiência tremenda e forte com a cruz de Cristo, né? Não se iluda com a sabedoria humana, dê uma virada na sua experiência, né? Essa palavra foi falada para os coríntios, né? Também, com esse mesmo tom, com esse mesmo encargo de confrontação, para ajudá-los a sair dos seus problemas, né? E temos um exemplo positivo, eu queria citar ainda, antes de entrar no capítulo 1, da igreja em Tessalônica, que também recebeu uma palavra semelhante do apóstolo Paulo, esse evangelho da cruz de Cristo, né? Capítulo 1, versículo 5, nos mostra, né? Da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, olha só, em sabedoria humana, né? Mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis,
ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós, né? E olha só a reação dessa igreja: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Eles ganharam a experiência da cruz de Cristo, né? Tendo recebido essa palavra da cruz, né? Posto que, em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, né? Olha só o versículo 9, vamos adiantar aqui. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, essa palavra da cruz que foi recebida e acolhida pelos irmãos em Tessalônica, né? E como deixando os ídolos, vos converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Qual é o verdadeiro ídolo? Qual é o maior ídolo que existe, irmãos? Na verdade, é o nosso ego, é a nossa pessoa que está no centro. Então a experiência da igreja de Tessalônica foi exatamente essa. Foi deixar os ídolos, deixar o ídolo maior, que é a nossa pessoa, centro de todas as coisas, e nos convertemos ao Deus vivo, o único Deus, como centro do nosso viver. Então essa igreja experimentou isso, né? Um modelo positivo para nós. Uma igreja que tinha as mesmas características da igreja em Corinto. Geograficamente era a mesma região da Ásia, uma região dominada, uma região grega, dominada pela sabedoria humana e também pela cultura grega. Mas esses irmãos aqui deram uma grande virada. E nós também precisamos dar essa grande virada. Eu creio, irmãos, que esse é uma visão geral importante desse livro que eu e você precisamos ganhar, né? Esse livro vai entrar em vários aspectos práticos, né? Vai lidar com problemas que afetam o nosso viver cristão, afetam uma igreja, afetam uma família, afetam uma pessoa. Mas nós precisamos ganhar o cerne de todas as coisas. Precisamos perceber que a solução está na cruz de Cristo. Aleluia! Aqui todos os nossos problemas são resolvidos, né? Quando nós saímos do centro e quando Cristo se torna o centro do nosso viver. Aleluia! Muito bom. Então queremos entrar nessa noite ainda no capítulo 1 desse livro, né? É um capítulo relativamente extenso, tem em torno de 9 a 10 páginas, né? E ele trabalha aqui vários itens. Basicamente ele trabalha o capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Mas ele abre várias janelas aqui, entrando em vários livros da Bíblia, especialmente o livro de Romanos, né? Ele faz uma conexão com Romanos. Então é um capítulo onde várias janelas são abertas. Mas o mais importante aqui, que eu e você precisamos ganhar nessa noite, é que esse capítulo 1 desse livro apresenta a experiência do Cristo crucificado. Essa foi uma experiência que Paulo ganhou. E foi essa experiência que ele passou para os coríntios, como ponto principal dessa primeira carta que ele escreveu àquela igreja, né? Vamos abrir aqui, vamos usar como versículo chave desse capítulo, capítulo 1, versículo 23 de 1 Coríntios, fala o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ó Senhor Jesus, pregamos a Cristo crucificado. Esse é o evangelho que Paulo trouxe aqui para a igreja de Corinto, que era, sem dúvida, algo que incompatível com o nosso homem natural, né? Seja de predominância da cultura dos judeus, né? Que buscavam sinais, buscavam experiências miraculosas, né? Essa era a característica do povo judeu, né? Seja aqueles que são dominados pela cultura grega, que enfatizam a sabedoria humana, o conhecimento humano como resposta de tudo. Irmãos, a cruz de Cristo anula tudo isso, aniquila tudo isso. E esse Cristo crucificado
é a experiência que o apóstolo Paulo quis apresentar para aquela igreja e também é algo que nós precisamos experimentar hoje em nosso viver diário, né? Então, o cerne da experiência do apóstolo Paulo era essa experiência com a cruz de Cristo. Por isso que no capítulo 1, no versículo 18, ele fala que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa palavra da cruz é o poder de Deus. Irmãos, a cruz para o apóstolo Paulo, você percebe como é que era algo que ele estava experimentando, era a sua realidade, era o seu desfrute. A cruz para o apóstolo Paulo não era uma teoria, não era uma superstição, não era um símbolo, né? Mas era algo que ele estava experimentando, vivendo, era algo que estava aniquilando a sua pessoa, o seu ser. Era uma experiência onde ele saiu do centro e Cristo se tornou o centro do seu viver. De fato, Paulo experimentou isso. A sua pregação era a sua experiência. Ó Senhor Jesus. Olha só, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, já. Versículo 19 e 20. Paulo diz aqui também, para outra igreja, uma outra grupo de igrejas da região da galáxia, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que Paulo fala da lei aqui? Porque ele era um dos principais do judaísmo. Ele era um defensor da lei. Aqui na sua experiência, ele morreu para a lei. Ó Senhor Jesus. Ele morreu para o seu passado, para o seu passivo. Surgiu um novo Paulo, crucificado com Cristo, que agora não vivia mais ele, mas Cristo vive em mim. Cristo se tornou o centro do seu viver e da sua experiência, né? Isso era a realidade para Paulo. Filipenses capítulo 3, né? Nos mostra, versículo 5 mostra quem era Paulo. Olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas para mim, o que para mim era lucro, tudo isso, todo esse currículo que era lucro, tudo isso considerei perda por causa de Cristo. Olha só, Cristo se tornou o centro do seu viver, né? Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Aleluia! Que experiência maravilhosa, né? Encontramos aqui. Então, irmãos, o que 1 Coríntios apresenta é, antes de tudo, a experiência pessoal do apóstolo Paulo, né? Com o Cristo crucificado. E ele apresentou essa mesma receita para aquela igreja. Como lidar com tantos problemas? Problemas da carne, do ego, do conhecimento, de toda ordem. Pelo menos 11 problemas são atacados aqui nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Problemas grandes, terríveis. Como lidar com isso? Aplicando a cruz de Cristo. A sua experiência com a cruz de Cristo. Isso vai resolver todos os nossos problemas. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, outro item importante nesse capítulo 1, além dessa experiência do apóstolo Paulo, né? Eu vou trabalhar apenas 3 itens que eu considero importantes, e você vai ler depois o livro, né? O capítulo 1 é um capítulo extenso, tem muitas janelas ali, e você vai entender mais coisas que eu estou falando aqui. O segundo item importante nesse capítulo é que Paulo nos apresenta, né? Na verdade, o autor
desse livro, o irmão Esdras Mar, nos apresenta a visão do apóstolo Paulo nesse livro, né? O olhar interessante também aqui, também já foi usado essa analogia, usando no outro livro que nós estudamos recentemente, que é o Coração da Bíblia. Aqui é uma réplica da mesma analogia, né? Então, nesse capítulo 1, o irmão mostra o quê? Que nós precisamos olhar primeiramente para a solução dos nossos problemas. Antes de olhar para o problema, é necessário olhar para a solução. E essa solução é a salvação plena de Deus. Você vai entender agora o que eu quero dizer. Antes de entrarmos em Coríntios, soberanamente Deus nos deu o quê? O livro de Romanos, né? Apesar de terem sido cartas escritas em tempos diferentes, né? Inclusive Coríntios foi escrito antes do livro de Romanos, mas soberanamente Deus colocou na Bíblia, primeiramente Romanos, depois Coríntios. Por que isso? Podemos aplicar aqui, irmãos, que olhando para a experiência da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo apresenta-nos a salvação completa de Deus, em todos os seus aspectos, e depois depois Deus coloca o livro de Coríntios, por quê? Onde tem muitos problemas a serem enfrentados, né? Então, qual a analogia aqui? Antes de olhar para os problemas, experimente a salvação completa de Deus, né? Então, o livro de Romanos nos apresenta essa experiência completa. Do capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos, nos mostra exatamente essa salvação individual, né? Vários aspectos do perdão dos pecados, da propiciação, da justificação, da reconciliação, né? Da santificação, da transformação, da conformação e da glorificação. Experiência pessoal que eu e você precisamos ter. É um ciclo de vida e transformação que esse evangelho pleno propicia a nós, né? Do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, estou falando de maneira bem rápida, bem sintética, né? É um parênteses onde Paulo lida com a eleição do povo judeu. E também existem aplicações preciosas para nós aqui em relação à nossa eleição, nosso chamamento para servirmos o Senhor. A era da igreja também está embutida aqui, né? E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo mostra-nos sobre a vida da igreja, que é um aspecto coletivo dessa salvação completa, né? Que nós não podemos abrir mão, né? Não é apenas o individual, mas o coletivo. Por meio desse trabalhar, Deus nos salva completamente. Irmãos, isso é tremendo demais, né? O caminho para resolver os nossos problemas não está em olhar para os problemas, mas está em experimentar o evangelho completo de Deus, né? Eu gosto muito de Romanos 5, né? Que é o capítulo do muito mais. Paulo usa essa expressão aqui algumas vezes. No versículo 9 ele fala, né? Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque nós, quando inimigos, olha só o passivo que nós trouxemos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, olha novamente, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o 17 também tem a mesma expressão, né? Pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Muito mais, muito mais. Essa é a solução para todos os nossos problemas, todo o nosso passivo do velho homem que nós trouxemos, a nossa experiência de salvação, né? Aplicar esse evangelho completo de Deus que nos cura, nos liberta e nos leva, nos torna homens irrepreensíveis para a sua volta, né? Como lemos há pouco em Colossenses. Amém? Jesus é o Senhor. Pois bem, então esse é um ângulo importante que o capítulo nos mostra também. E por fim, né, fazendo concluindo esse capítulo 1, eu quero apresentar um item importante também, que eu e você precisamos tomar posse
da experiência de Cristo e da sua cruz. Então, o apóstolo Paulo apresenta a experiência pessoal dele, né, com o Cristo crucificado, né? Também nos mostra a salvação completa de Deus, mas, por outro lado, eu e você precisamos tomar posse dessa experiência de Cristo. Esse Cristo crucificado precisa ser desfrutado por mim e por você. Por isso, nesse capítulo, ele vai nos mostrar rapidamente, numa visão panorâmica, né, 21 aspectos de Cristo. Está na página 12 e 13. Eu vou pular, não tem como nós apresentarmos aqui. Mas na página 12 e 13, né, ele mostra isso. 21 aspectos de Cristo trabalhados na carta de Paulo aos 1 Coríntios, né, para confrontar com os diversos problemas que eles estavam enfrentando, né? Então, qual o sentido disso? O que é mais importante? Como tomar posse desse Cristo rico, maravilhoso, que é tudo isso que Paulo nos mostra em Romanos. Esse muito mais da salvação de Deus. Como experimentar isso? Precisamos, irmãos, primeiramente, nos voltar para a comunhão do Filho, né? E Paulo mostra isso para nós aqui em Coríntios. Vamos ler rapidamente aqui, no capítulo 1, versículo 9. Fala o seguinte: tem problema? Tem. Tem passivo? Tem. Mas fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa comunhão do Filho é uma comunhão salvadora. É uma comunhão que pode nos restaurar. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele não desistiu de nós. Aquele homem que caiu em Gênesis 3, Deus providenciou uma maravilhosa salvação. E essa salvação está nessa comunhão maravilhosa. A comunhão do Filho. Olha só o que diz João, né? Vamos lembrar de João aqui, capítulo 17. Usamos muito isso recentemente em outros estudos nossos, né? João 17, 24. Olha a comunhão do Filho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, ó Senhor Jesus, para que vejam a minha glória a que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Tremendo, né? A comunhão do Filho é nós estarmos onde Ele está, passamos por onde Ele passou. Irmãos, e qual foi o processo que Ele passou? Ele passou por um processo de cruz, né? Nesse texto ele fala da sua glória, mas para chegar nessa glória, Ele experimentaria a cruz, né? E Filipenses mostra isso, né? Esse processo que Ele passou. O capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 fala: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse era o sentimento que Ele manifestou lá em João 17, né? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha só, Ele saiu do centro, né? Para que o Pai fosse seu centro. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Irmãos, essa é a comunhão do seu Filho. É a comunhão da experiência da cruz. Entrar nessa comunhão, irmãos, é também experimentar individualmente, né, uma espécie de cruz em nosso viver. Então, esse é um chamado para nós, para mim, para você. Experimentar a comunhão de Cristo é experimentar a cruz de Cristo em nosso viver pessoal, né? Ó Senhor Jesus, isso que Paulo quis mostrar para nós ali em 1 Coríntios, né? Também ele nos mostra o que ali? Essa experiência da cruz, por um lado, ela é uma experiência individual, mas também ela é uma experiência coletiva. Isso é um grande segredo, né? Não é apenas algo individual, ainda é incompleto. Você e eu ainda precisamos de um ambiente onde nós somos restringidos.
E esse processo da cruz de Cristo, então, pode operar em nós de maneira plena. Então, Paulo fala logo no início da carta, né? Ele fala, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, deles e nosso. Interessante. Esse ambiente é a igreja. Os coríntios estavam num viver coletivo. E esse viver coletivo, irmãos, é uma esfera que tem um poder para que a cruz de Cristo opere em nós. Vamos voltar em João 17, vou ler o versículo anterior que nós lemos, né? João 17, o 23 agora. Ó Senhor Jesus. O que o Senhor fala aqui? Ele fala da unidade, né? A unidade existente entre Ele e o Pai, que também é a unidade que tem que existir entre nós, né? Seus filhos, numa esfera individual e numa esfera coletiva. Olha só, eu neles e tu em mim, 23, né? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aleluia. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Então, Jesus fala de algo importantíssimo no processo da cruz de Cristo, que é o aperfeiçoamento da unidade. Irmãos, onde é que isso acontece? No viver da igreja. Então, irmãos, o encargo de Paulo aqui era mostrar para a igreja de Corinto exatamente isso aqui. Esse aperfeiçoamento da unidade, que a vida da igreja nos propicia, onde o mesmo sentimento pode ser produzido em nós, né? O sentimento de Cristo, da cruz de Cristo, domina o nosso viver, os nossos relacionamentos, né? Nós vamos sendo trabalhados nesse molde da cruz de Cristo, numa esfera coletiva da vida da igreja. Nesse capítulo, então, ele vai mostrar alguns aspectos da igreja, né? Esse viver da igreja. Vou citar rapidamente para vocês aqui, não temos tempo, né? No capítulo 14, versículo 8, ele fala de uma só trombeta. O que é isso? Ele quis mostrar para os coríntios que viver essa unidade é viver debaixo de uma mesma direção ao Senhor Jesus. A mesma direção é a trombeta, é a palavra de Deus, a palavra profética de Deus que nos direciona, e nós caminhamos juntos. Então isso produz o quê? O operar da cruz em nós. Isso produz a unidade, né? A unidade perfeita, a harmonia que nós precisamos em nossa vida da igreja e por meio do operar da cruz em nós, né? Outro aspecto está no capítulo 1, versículo 10, de 1 Coríntios, também ligado à igreja, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Olha só, a trombeta do capítulo 14 vai mostrar isso aqui. Vai produzir o mesmo falar. E que não haja entre vós divisões, Senhor Jesus. Esse era um grande problema da igreja em Corinto. Havia divisão, havia preferências entre eles, né? Antes sejais inteiramente unidos. A palavra grega que eu notei é catartizo, né? A mesma palavra usada em Mateus 4, 21, isso está no capítulo 1 do livro, você vai poder ler e entender. Também em Marcos 1, 19, quando Jesus fala do emendar das redes, remendar das redes, né? Do emendar da harmonia que deve ser produzida, é a mesma palavra. Então, inteiramente unidos, harmonizados, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é isso? É o operar da cruz de Cristo no aspecto coletivo do nosso viver cristão. Senhor Jesus, essa é uma experiência que nós precisamos. Isso é um problema seríssimo que caracterizava aquela igreja e também nos atinge hoje no nosso viver da igreja. Precisamos operar da cruz de Cristo, precisamos da experiência de viver essa unidade, essa comunhão, essa restrição que provém de seguirmos o mesmo falar, ganharmos o mesmo sentimento e andarmos nessa mesma disposição, né? Jesus é o Senhor, né? Também no capítulo 16 dessa carta, ele fala algo interessante, nessa mesma linha, quero reforçar, né? Ainda, também detalhado no livro, né? Estamos
passando de maneira mais rápida para vocês entenderem aquilo que é mais importante. Capítulo 16 de 1 Coríntios mostra, versículo 2, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em cada casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não vos façam coletas quando eu for. Aleluia. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo, ó Senhor Jesus. O importante é que nós percebemos o quê? Que essa era a ordem estabelecida pelo apóstolo, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também conforme ordenei às igrejas da Galácia. Então, o que existe aqui? Era uma questão prática de como eles deveriam fazer para ofertar para uma determinada região, né? Deveriam separar o valor semanalmente, juntar e encaminhar. Mas essa era uma ordem estabelecida pelo apóstolo. Então, existia uma liderança apostólica que estava conduzindo aquelas igrejas no mesmo caminho, na mesma direção. Então, irmãos, isso é um grande segredo, né? Como lidar com o problema da divisão, que era um problema seríssimo naquela igreja. Precisamos, irmãos, seguir uma ordem apostólica. Precisamos seguir uma direção de uma liderança que está à nossa frente. Essa direção é capaz de gerar uma unanimidade plena entre nós. E não é fácil. Para isso, eu e você precisamos estar dispostos a experimentar a cruz de Cristo. Se eu estou no centro, se você está no centro, vai ser difícil. Mas se Cristo está no centro, irmãos, aí essa unidade coletiva vai ser plenamente desfrutada por nós, né? Como Paulo desejava que os coríntios praticassem isso. Algumas igrejas já estavam vivendo isso plenamente, como a igreja de Filipos, né? Ele mostra isso em alguns textos, né? Mas a igreja em Corinto era muito difícil. Eram muito brigões, muito independentes, né? E cheios de preferência. Uns queriam Apolo, outros gostavam de Paulo, Cefas, muitas preferências. Por quê? Porque o homem estava no centro, a sabedoria humana estava no centro, né? Era necessário que a cruz de Cristo operasse para aniquilar completamente esse homem, esse ego, esse homem natural, para que Cristo pudesse encabeçar e direcionar aquela igreja positivamente, né? Essa é a necessidade nossa também hoje, minha e sua e da igreja de Deus, amém? Jesus é o Senhor. Pois bem, por fim, para encerrar esse capítulo, queria destacar um item importante também, né? Resumindo, que eu creio que é um encargo importante nesse primeiro capítulo, que também está ligado à experiência da cruz de Cristo, né? Que a necessidade que eu e você temos de restaurarmos a nossa simplicidade e a nossa pureza devidas a Cristo. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso é algo que aniquila com a nossa sabedoria humana e natural. Essa é uma palavra forte de confrontação que o apóstolo Paulo apresentou para aquela igreja. Olha só, no capítulo 1 de 1 Coríntios, interessante aqui, ele usa expressões fortes aqui, versículo 26 desse primeiro capítulo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Não sábios segundo a carne, não consegue viver esse viver da igreja em unanimidade, não consegue viver esse viver da igreja pleno, não consegue viver esse evangelho da cruz de Cristo. Muito difícil. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ó Senhor Jesus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ó Senhor Jesus. O que as pessoas buscam hoje? O que a sociedade prega hoje? Exatamente isso. Ser forte, ser sábio, bem-sucedido,
próspero, não é isso? Mas a cruz de Cristo prega o contrário. Deus escolheu, versículo 28, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que não são. Ó Senhor Jesus. As que são, na verdade, né? Reduzir a nada as que são. Quem é esse que quer reduzir a nada? Eu e você. A nossa sabedoria humana, a nossa capacidade natural, Ele quer reduzir a nada. Ó Senhor Jesus. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que é isso? Essa loucura aqui, essa insensatez humana, na verdade, diz respeito à simplicidade e à pureza que nós vamos ter diante do Senhor, né? Para poder recebermos esse evangelho da cruz de Cristo e aplicarmos em nosso viver. Interessante aqui, no capítulo 8 ainda, dessa primeira carta, ele fala algo interessante, ainda num outro contexto agora, um contexto de tratar com outro problema, de coisas sacrificadas a ídolos. Ele fala algo interessante aqui, no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas, cuidado, o saber ensoberbece, mas o amor, que é a simplicidade, edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. A maneira da cruz de Cristo é diferente, né? E aí, para terminar, na segunda carta agora, vamos dar um salto aqui, para o capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Quisera eu me suportasses um pouco mais a minha loucura. Paulo era alguém que recebeu o operar da cruz de Cristo. Ele experimentou o Cristo crucificado. Por isso o que ele falava era loucura. O evangelho que Paulo pregava era loucura. Senhor Jesus, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, uma virgem pura, encabeçados por Cristo. Cristo no centro do nosso viver, nossa pessoa, nosso ser, a figura dessa noiva pura. Que experiência maravilhosa, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, estava enganando também os coríntios ali, Senhor Jesus, e pode também estar nos enganando com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu creio que esse é o ponto mais importante, né? Nós percebemos nesse primeiro capítulo, né? Restaurar a nossa simplicidade e purezas devidas a Cristo. Essa é a solução para todos os nossos problemas. Que itens maravilhosos, né? Quão abrangente é esse capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Mas tentamos aqui trabalhar alguns itens principais. Esperamos que tenhamos conseguido passar isso para você, né? E principalmente despertar o seu encargo de ler esse livro. Então, se você reúne conosco, já tem o livro, comece a ler logo, né? Se você ainda não tem, procure adquirir, né? Você pode procurar nosso serviço de literatura e que nós vamos atender você. Se você não reúne conosco também, você pode adquirir. Basta você colocar aí no chat embaixo o seu interesse, seu telefone, que nós também iremos entrar em contato com você e iremos providenciar para você receber esse livro. Amém? O importante é que essa palavra possa nos alcançar e possa também nos ajustar, né? Assim como os coríntios, nós temos também um passivo complicado e precisamos dessa palavra em nosso vida. Amém, irmãos? Que eu possa abençoar você, sua família, possa despertá-lo para buscar mais a palavra de Deus, ganhar essa experiência com o Cristo crucificado. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.